Vamos entrar na palavra. Nós paramos ontem em Juízes capítulo 6, tá bom? Gratidão. Diz assim, me lembro que eu parei no 6:16, que a gente tá, é um sermão, como é que é isso, pastor? É um sermão textual, é uma mensagem textual, que eu vou lendo o texto e vou trazendo o que Deus quer falar comigo e contigo, versículo por versículo. Isso chama-se sermão textual, tá bom? Diz assim, e o Senhor lhe disse, portanto, eu hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. O que Deus prometeu para o 7º juiz de Israel? Que ele ia vencer os seus inimigos como se ele fosse um só homem. Quando Deus fala isso, presta muita atenção. Por quê? É a presença. Então, o que nós temos que buscar? Pastor, eu não estou entendendo aonde a senhora está entrando. Assista depois a de ontem, que aí você assiste de novo essa que eu estou trazendo agora, que você vai entender tudo. E aí você me acompanha a partir de amanhã à noite, para você não perder nada. Tá bom, meus amores? Então, resultado. Quando você tem a presença de Deus, presta muita atenção no que eu vou te falar. Você faz o que você jamais faria. Você chega onde você jamais chegaria. Você atinge objetivos que você jamais atingiria. Por quê? Por causa da unção. Por quê? Por causa do seu Espírito Santo. Por quê? Por causa da sua obediência à minha palavra. Por quê? Por causa, meus amores, da presença. A presença de Deus, quanto mais tempo você gastar com Deus, os antigos falavam assim, ó, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Lembra disso? Os nossos pastores mais velhinhos? Nada de oração, nada de poder. Mas eu costumo ensinar um pouquinho diferente. Oração, conhecimento da palavra. Orar segundo a palavra que você conhece é vitória na certa. É uma vida de muito poder, de muitos prodígios, de muitos milagres, de muitas maravilhas. Eu vou dar o testemunho da pastora Rita Pereira, que ela deve entrar aí ainda. A Paulinha Silva, a sua mãe, Paula, ela deu o testemunho agora de manhã para mim, que ela está fazendo a campanha, essa campanha, o Som das Águas, e ela estava orando comigo. E ela está pedindo, Senhor, eu quero as suas águas sobre mim. Senhor, eu quero as suas águas sobre a minha casa, sobre a minha família. E, gente, ela não regou a planta dela, segundo ela não borrifou nada. E as folhas da planta dela, gente, pingando óleo, pingando água. Pastora, Deus se manifesta assim, com sinais na casa da gente? Sim, sim. Quando a presença de Deus, presta atenção nisso, quando a presença de Deus, Ângela Lúcio, Vanderci, Paulinha, Má Gomes, quando a presença de Deus ela é muito forte, Daniel Tavares, começa a acontecer sinais. Você começa a ver óleo na mão, você começa a ver ouro na mão, começa a cair óleo em você, começa a cair óleo na sua casa, você fica cheio. Mas o que é isso, pastora? São sinais da presença. Presença de Deus. Eu até pedi para ela postar no Face, porque é impressionante mesmo, gente. Nem você jogando água fica daquele jeito, tá? É um negócio impressionante quando é de Deus mesmo. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Quanto tinha o exército dos medianitas, que hoje é a Arábia Saudita? 135 mil homens. Flávio Joséfo diz que, na opinião dele, naquela época ele escreveu, ele viveu nessa época, ele disse que esse exército, eles tinham no mínimo 400 mil homens preparadíssimos. Aí a Paulinha está testemunhando aqui, verdade mesmo, ela tirou fotos, muita bênção, que aconteceu com a mãe dela. Então, gente, entendeu, Eliane Maria da Silva? Quando a presença de Deus se manifesta, minha filha, acontecem coisas. O que é isso, pastor? Na verdade, é o sobrenatural, gente. É o sobrenatural. Que para quem é de Deus, é natural. Quando que o sobrenatural, pastora, não é natural para mim? É quando a gente não é
o que a gente deveria ser. Não entendi. Você foi feito por Deus, você foi gerado por Deus, você nasceu para ser e para viver, eu e você, o sobrenatural. Deu para entender? Não. Então não tem nada demais aí. E aí, resultado. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo que falas. Eu quero falar algo aqui, Nicolas Garcia, pastora Cleusa Silva. Eu quero falar mais um outro código aqui, que eu já preguei contra o Gideão. E eu peço perdão mesmo a Deus, e se um dia eu vou me encontrar com ele, pessoalmente, eu vou pedir perdão para ele. Por quê, pastora? Porque estudando bem o contexto e tudo mais, veja bem, o tempo de Gideão, presta atenção nisso, eles não tinham a palavra que nós temos hoje. Não tinham? Não. Eles não tinham o Espírito Santo dentro de nós, dentro deles, como nós temos hoje. Então eles não tinham, desculpa até a expressão, eles não tinham essa facilidade, essa quantidade de presença e de graça. Por quê? Porque Deus ficou 7 anos sem falar com Israel, só para vocês entenderem. A palavra de Deus era muito remota. Quando Deus se manifestava, realmente ele se manifestava através de teofania, né? Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, ela está falando de Cristo. Quando ela fala um anjo do Senhor, é um anjo que é mensageiro de Deus. O que os anjos fazem? Eles conhecem os segredos de Deus, o que Deus quer revelar para eles. Então, eles vêm e manifestam a vontade de Deus. Eles são mensageiros. Eles são servos. Eles são mensageiros. Então, resultado, por que ele pede um sinal? Eu não acho errado, não. Conhecendo bem a situação dele, a situação da palavra, de como Deus estava se manifestando naquela época, que sempre foi muito pouco, de uma forma remota, eu não julgo o Gideão hoje. A senhora não julga? Não. Pastora, por que ele pediu um sinal? Porque, em primeiro lugar, ele conhecia a situação que ele estava. Ele conhecia o exército dos midianitas, que hoje é a Arábia Saudita, né? E até hoje, é um povo que está quieto lá no canto deles. Mas é um povo que, se levantar para guerrear, é violento, é grande, é muito grande, né? E aí, resultado, a Arábia Saudita, ela fica a uns 18, 20 quilômetros da Jordânia. Eu estive lá. Eu vi a Arábia Saudita de longe, né? Estive pertinho, estive do ladinho da Arábia Saudita. Então, o resultado, gente, existem 3 vozes, que vocês precisam entender isso aí, entendeu, Bia? 3 vozes, que eu já ensinei, que é a voz de Deus, que é a voz do inimigo e a voz do nosso coração. Então, por que ele pediu um sinal de Deus? Ele falou assim, o Gideão falou assim, eu preciso que o senhor me dê um sinal, eu preciso saber se é o Senhor mesmo. Você é do meu coração isso. Então a senhora não censura, não o condena? Não, eu não o condeno, tá, gente? E aí ele falou assim, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o Senhor mesmo que comigo está falando. Tá certinho. Irmãos, a própria Bíblia diz que se um anjo aparecer aqui na minha casa e na tua, você tem que prová-lo. Entendeu? Não tá certinho, né, Bia, né, Marlene Rost. E aí ele fala assim, no 18, estou em Juízes 6:18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti. Fica aqui, não vai embora, até que eu volte. E eu trago o meu presente, a minha oferta para o Senhor. Entenderam? E aí ele o ponha perante ti e disse, eu esperarei até que voltes. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, fica aqui, porque eu vou trazer uma oferta para o Senhor, um presente, e o Senhor não pode sair daqui. Ele falou, ok. E entrou o Gideão e preparou um cabrito, olha só, isso demora. E preparou um cabrito e bolos asmos, né, sem fermento, e um efa de farinha, e a carne pôs no negócio,
e o caldo pôs em uma panela, e trouxe até debaixo de um carvalho, e lhe apresentou. Então o anjo estava ali debaixo do carvalho. Esperou ele matar o cabrito, esperou ele fazer o pão, esperou ele preparar, Bel Vanderly, esperou meu anjo, ele preparar, Marlene, o sacrifício. E aí, o que ele fez, pastor, quando ele chegou com a oferta? Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha, em cima da pedra aqui, na penha, e verte o caldo. Então, põe tudo que você preparou, pega o caldo e joga em cima. Ele jogou. E aí o anjo do Senhor estendeu, ó, e o anjo do Senhor. Então, esse anjo do Senhor é Cristo, é teofania. Então, Deus já se manifestava através de Jesus. Ai, coisa mais linda, gente, forte isso, né? E o anjo do Senhor estendeu a mão do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha. Olha que coisa mais extraordinária, Dora. Subiu fogo da rocha. Então, um outro segredo aqui. Em primeiro lugar, não faça nada na tua vida e eu na minha, um código aí, sem pedir sinais para Deus. Nós temos que pedir sinais para Deus. Verdade, pastor? Nós temos que pedir, Senhor, é a tua vontade? É a tua vontade? Se eu for fazer uma viagem, eu falo para Deus, Senhor, é a tua vontade? Se não é, já impede. Se não é, que esse carro não saia do lugar. Se não é, que eu não acorde. Se não aconteça. Eu me lembro uma vez que eu estava tomando um ônibus para ir para São Paulo para uma reunião de pastores. E quando eu chego na rodoviária, eu cheguei no horário. Mas não sei o que aconteceu, não sei. O ônibus saiu, parece que saiu alguns minutos antes, e ele virou assim. Não teve como eu pegar esse ônibus. E aí eu fiquei muito aborrecida, mas muito aborrecida mesmo. Aí tomei o próximo ônibus para ir para São Paulo. Então eu tinha que parar no Tietê, tomar metrô até a Sé, e depois da Sé para o Santa Cecília. Eu me lembro disso perfeitamente. Só que quando eu tomo o segundo ônibus, gente, presta atenção nisso. Quando eu chego na Dutra, o outro ônibus tinha dado problema, ele parou lá. Então, confia em Deus teu coração, confia em Deus a tua vida, confia em Deus as tuas coisas. Qual o segredo, pastor? Um código para eu ser abençoado? Não ir fazendo as coisas segundo a nossa cabeça, segundo o nosso coração, que a Bíblia diz o quê? Que enganoso é o nosso coração. Então, a gente não pode ir entrando em qualquer confiança, a gente não pode estar entrando em qualquer negócio, a gente não pode estar entrando em qualquer relacionamento sem conhecer mesmo, sem provar, sem esperar, sem pedir a Deus a orientação de Deus. Vocês estão me entendendo? Às vezes Deus fala um não para mim, para você, né, Maria Aparecida? Deus fala um não para nós. Esse não é melhor que um sim, mas só que a gente não tem discernimento. Aí quando falta aquela maturidade pra gente, só porque Deus falou um não para nós, porque Deus nos negou uma bênção, um milagre, a gente entrar em depressão, eu acho assim muita pobreza. Pobreza do quê, pastora? De alma, de espírito. Porque o problema não é o meu espírito teu. O nosso espírito, ele é muito bom. O problema é que o que precisa ser tratado em mim, pastor, em nós, na senhora? É a nossa alma, gente. É os nossos pensamentos, é os nossos sentimentos. Você está entendendo? As nossas vontades, a nossa personalidade, ela precisa ser tratada por Deus. Porque o bom filho, gente, ele tem que estar preparado para ouvir um sim de Deus, como para ouvir um não de Deus, para ouvir um espera. Porque Deus, ele pode dizer para você sim, não, espere um pouco. Deus tem as suas formas de trabalhar. Se Deus trabalhar como eu e você, então me desculpe a franqueza, ele deixa de ser Deus. Mas e quando eu peço alguma coisa, pastora, e ele me dá, e acontece? Porque a tua vontade é segundo a vontade dele. Muitas vezes ele te fala não para preservar a tua vida, menina.
Entendeu, menino? Para preservar a tua saúde, a tua integridade física, moral, espiritual, ministerial, empresarial. Muitas vezes ele nos fala um não. Então a gente não pode entrar nisso. Então só está dizendo que aceite a vontade de Deus, seja ela qual for, e confia que Ele é Deus. Que de eternidade em eternidade, Ele é Deus. E que Ele sabe todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Quer dizer que Deus vem com propósito. Deus não é Deus de conversinha fiada, de muita intimidade demais, entendeu? De disse-me-disse, não. Entendeu? Deus é um Deus de propósito. Tudo que Ele te der nessa vida, filho, filha, tudo que Ele fizer na minha vida, na tua, tem um propósito. Eu não posso pedir para Deus amanhã, Senhor, eu quero ser rica, milionária. Para quê? Para ter um monte de casa no campo só para eu usufruir? Para eu ter a melhor casa da Ilha Bela? Para eu ter o melhor carro? Para eu ter um jatinho? Para quê? Então a gente tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente tem que ser mordomo, a gente tem que usar tudo como os propósitos de Deus. Ai, pastor, eu só fico falando assim, mas Deus não fala comigo. Mas se eu não quiser, Ele não fala mesmo. Se eu não o buscar, Ele não fala mesmo. Vocês entendem? Tá? Então vamos lá. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. Ore, almas, que era o anjo do Senhor, ore, glória, paz. E disse Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ó, perigo, hein? Porque quando o sobrenatural se manifesta, a gente tem que estar preparado, entendeu? Não. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ó, forte, né? Deus quer entrar na minha casa e na tua, quer entrar na nossa vida, quer entrar em primeiro lugar no nosso espírito, no nosso coração, e Ele quer se manifestar com os anjos. Então isso é natural, pastor? Claro. Não é natural porque não somos sobrenaturais, né? Ouça essa palavra depois quietinho, que você vai entender muita coisa. Deus vai te revelar para mim e para você muita coisa, tá bem? Então Gideão edificou um altar ao Senhor. Entendeu, não? Toda pessoa que é de Deus, ela constrói um altar. Aqui dentro tem que ter um altar para Deus, ó. Aqui dentro, tá? Aí na sua casa tem que ter um cantinho de oração. Essa história de orar dentro da igreja é maravilhosa, mas quando a gente ora somente dentro da casa do Senhor, do templo do Senhor, aí já é perigoso. Por quê? Porque o mínimo que você fica é lá dentro. 2, 3, 4 vezes por semana, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Mas o restante de horas, onde é que eu fico? Onde é que você fica? Temos que ser altar. Eu acho linda a vida de Abraão, porque onde ele passou, ele construiu um altar. A Bíblia diz que quando Deus visita Gideão, ele edificou um altar ao Senhor e chamou Shalom, o Senhor é paz. O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje, está nesse lugar que ele construiu. Coisa extraordinária, né, gente? Vamos combinar? Deus está dizendo que aquilo que você faz para Ele, para a glória dEle, para Ele ver. Porque, gente, eu vou deixar um código aqui e vocês julguem como quiser. O grande problema é quando eu e você fazemos as coisas para o outro ver. Para o outro bater palma para nós. Não espere louvor de ninguém. Não espere palmas.
O dia que eu e você fizermos as coisas, ou continuarmos fazendo as coisas, para Ele ver, aí a coisa está arrumada. Verdade, pastora, verdade. E a Bíblia diz que ele construiu um altar ao Senhor. Não deixe de estar, não fique longe do altar. Fique na presença de Deus o máximo que você puder. Eu sei que você trabalha, que você estuda, que você tem muitos afazeres, eu também, mas aquele tempo de Deus, não deixe para nada. E mesmo depois que você saiu daquele local do seu quarto, lugar que você preparou aí na sua casa, seja no escritório, no quarto da criança, onde for, até na sala, né? Porque às vezes a pessoa não tem muitos cômodos, né? Não tem problema isso. Permaneça na presença. A gente pode cuidar de uma casa na presença, no altar. A gente pode dirigir no altar, estar em trânsito no altar, ir para a escola, faculdade, universidade, no altar. Vocês já aprenderam isso. Agora o 25. E aconteceu naquela mesma noite que o anjo lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. O que é isso, pastor? O pai construiu um altar para um Deus estranho. E ele falou o seguinte: é você que vai restaurar a tua casa. Então, por isso que eu falo, eu sempre ensinei isso para mim e para você. Não importa se você é a primeira pessoa da tua casa que se levantou para ser de Jesus. Ai, pastor, eu não aguento a minha luta, porque Deus tem que levantar, Deus tem que salvar a minha família. Não, ele precisa só de você. Fica calmo. Se você for de Deus, de corpo, de alma e de espírito, ele vai arrumar toda a tua família. Pastor, mas eu sou um palitinho de fósforo. Não tem problema não. Não tem problema não. De fogo ele entende. Você não se preocupa não. E aí ele diz para ele: pega o boi de 7 anos do teu pai e vai lá e derruba o altar que ele levantou para Baal e Astarote. Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte. E aí, depois que você fizer isso, que você derrubar o altar do inimigo, você tirar tudo que é do inimigo, presta atenção nisso. Aqui tem um código violento aqui, tá? E edifica ao Senhor teu Deus um altar no alto desse lugar forte, em um lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Depois você vai tirar o que é do inimigo, vai construir um altar para mim, e o segundo boi você vai sacrificar para mim. Pastor do céu. E ele obedeceu? Nós vamos ver. Quando a gente diz eu sou de Deus, Deus tem que falar comigo e contigo. Quando a gente diz eu sou de Deus, eu sou submisso. Eu sou sujeito. Eu não estou sobre ele, eu estou abaixo dele. Eu estou debaixo das ordens dele, do querer dele, do desejo dele, da vontade dele. Quando Deus fala, eu obedeço. Esse é um segredo para eu e você pensarmos. O que Deus já mandou você tirar da tua vida, da tua casa, e você não teve força? Não entre em detalhes. Guarde isso com você. Às vezes, irmãos, um prato, um talher que está dentro da nossa casa, que não seja consagrado a Deus, vai atrapalhar a tua vida. Pastor, não fala isso. Sim. Eu não vou entrar em detalhes aqui,
Mas a experiência que eu tenho nessa área é batatinha quando nasce, é forte, tá? Então, talvez um dia eu conte em sala fechada, mas aberta não. E edifica ao Senhor um altar. E no lugar que eu vou te revelar. E também não quero nesse lugar que foi desse ídolo. O meu lugar é especial, o meu lugar é consagrado, o meu lugar é limpo, o meu lugar é santo. Entendeu? Não. Uma coisa que você precisa aprender também, mais um código. Nosso Deus é enjoado. Não dê para ele o que sobra. Não dê para ele as sobras. Não entrega nunca para ele um dízimo mentiroso. O que é isso, pastora? Que não é verdadeiro. Uma oferta pesada. Para ele tem que ser o melhor, pastora. Para ele tem que ser o que ele te revelar. O dia que vocês descobrirem essa oferta, esse segredo, a minha vida e a tua está resolvida, filho e filha. Entendeu? Eu tenho uma experiência para falar sobre isso que vocês nem sabem, mas hoje também não vou falar. Resultado. Você percebeu aqui? Ele tinha que fazer do jeitinho que ele queria. Não era do jeitinho dele. Pastora, mas espera um pouquinho. Ele mexeu no altar do pai, ele mexeu no boi do pai. Tá, mas aí você tem que parar e pensar. O que é de um pai é de um filho. E quem administrava aquilo tudo, não sei se você sabe, mas era o Gideão. E o Gideão, não sei se você sabe também, a partir do momento que ele é juiz de Israel, ele era autoridade na vida de Joás, do pai. Muitas vezes você tem que parar para pensar que Deus te colocou como sacerdote na tua casa, como profeta na tua casa, entende, Alice? A coisa não pode despencar. A coisa pode ter um vira-vira aí na sua casa, mas é para arrumar, é para consertar. Quando a coisa vira na minha casa, na minha vida, irmãos, eu já sei que Deus está pedindo um conserto. Então você fique calmo, que tudo vai se arrumar, que tudo vai se ajeitar. Agora, guarde sempre uma coisa. Pastora, Deus precisa arrumar a vida da minha família. Primeiro ele vai começar por você. Por mim. Não se engane. Ele precisa ter um verdadeiro profeta, um verdadeiro filho, um verdadeiro adorador, um verdadeiro intercessor, um homem e uma mulher sobrenatural aí dentro de casa. E depois, o resto ele faz. Você não precisa se preocupar não, tá bom? E aí ele manda fazer isso. Ele mandou edificar um altar em um lugar conveniente, toma o segundo boi e oferecerá em holocausto, com a lenha que se cortar do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite. Por quê? Porque ele sabia com quem ele vivia. Ele sabia o pai que ele tinha. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu também nem posso. É obra aberta aqui, né? E você tem que entender que para você chegar à salvação da tua família, você vai incomodar o reino espiritual, do lado do mal. Então você não tem que, sabe, ficar de chororó, não. Enfrenta tudo. Enfrenta. Isso já quer dizer o quê? Que o inimigo vai usar as pessoas que você mais ama. O grande desafio meu, não sei, e o de vocês também, que eu tenho certeza que eu estou falando aqui, é dentro da nossa casa, gente. É dentro da nossa família, meus amores. Lá fora a gente não tem problema não, né? Lá fora a gente é muito amado. Mas a gente vence. Guarde isso. E é preciso que aconteça esses levantes. Porque você já fez faxina? Quem já fez faxina aí, não vou nem perguntar. Todo mundo sabe o que é uma faxina. É cansativa. Você abre tudo, você mexe com tudo. Assim será a salvação de tua casa. Tá bom? Vai parecer uma desarrumação para ficar uma verdadeira arrumação.
Confia, tá bom? Confia. Mas ele ficou com medo, coitadinho. Por quê? Porque o povo de Ofra era um povo trabalhador, mas era um povo ignorante. O grande problema do ser humano é a ignorância. O que é isso, pastor? Ignorância é a falta de conhecimento. Então, ele falou assim, eu não quero confusão com esse povo. Eu sei o povo, que aqui é gente brava, né? Sabe aquela gente brava mesmo, que parece que é forte para brigar, para matar, qualquer coisa, vou te matar, né? Ele nem sabe a consequência disso, mas ele já, né? É bom falar. Aí ele falou, então não vou fazer de dia não, tô com medo, vou fazer à noite. Pegou 10 homens, pegou os bois que Deus mandou, pegou tudo direitinho e foi. Ele fez o quê? De noite? De noite. De noite, é. Levantou-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado. Só que para ajudar o povo acordava cedo, não. O povo acordava de madrugada, né? O senhor está querendo dizer o quê? Que o meu inimigo não dorme? Dorme pouco. Ele é alerta. Teu inimigo é que nem serpente. Gente, eu estou precisando estudar sobre a serpente. Diz que ela é um negócio absurdo, né? Diz que até quando ela se arrasta no chão, ela sente o solo. Diz que ela não enxerga, não é isso? Mas ela ela percebe. Ela percebe você. Ela vigia, ela é prudente, ela é lúcida. Ela sabe o que está acontecendo ao seu redor. Meu Deus. E aí, resultado, levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado no chão, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E agora, pastor? Bom, e agora, meu filho, que o Deus mandou, quem tem juízo obedece, mas vai ter consequência. Mas eu gostei dessa consequência aqui. Guarde outra coisa, outro código. Quando você faz a vontade de Deus, o que vier a acontecer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, esse versículo é muito bonitinho, todo mundo posta, mas ninguém sabe o preço que a gente paga, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que você está passando aí tem um propósito. E aí, resultado. E uns aos outros disseram, quem fez essas coisas? E esquadrinhando e inquirindo, quer dizer, e pensando, e analisando, e perguntando, e indo atrás, disseram, Gideão. O filho de Joás fez essas coisas. Quem seria capaz de fazer isso? E dentro do que é dele, eu entendo uma coisa aqui, que Gideão não era muito a favor dessa situação, porque eles já calcularam logo que foi Gideão. O que isso quer dizer com isso? Que Gideão era a luz da casa dele. Não importa se pequena luz, se fraca luz, né, Amanda? Mas era a luz da casa. Não importa como você vem para Jesus, e eu também. Só que o segredo é a gente deixar Deus trabalhar na nossa vida, e a gente está deixando. Vai dar umas escorregadas? Vai. A graça é você não escorregar onde você já escorregou. É não cair aonde você já caiu, porque isso é inteligência. Mas a gente vai estar sempre passando por umas lutas na vida. Mas o importante é perseverar, é não parar, é seguir em frente. E aí mexer de lá, mexer de cá, pensar aqui, pensar acolá. Quem é? Quem é? Quem é? É Gideão. Entendeu ou não? Então, as lutas que às vezes você atravessa dentro da tua casa, a turma vai dizer assim, ah, eu sei mesmo, você é o culpado, né? Você que fez isso, você fica falando isso, você fica falando demais de Jesus, eu não tô gostando. Então você procura falar na hora certa, no momento certo, você fica mais em oração, em espírito. Quando você orar dentro da sua casa, você não ora alto demais, não acorda a tua família de madrugada,
que essas coisas aí às vezes alguns fazem, não é certo, né, gente? Não é certo. Eu oro na minha casa, posso estar dormindo com um bebê, não percebe, ninguém percebe, mas eu estou orando. A gente tem que saber, né? A hora, o local que dá pra gente aumentar a voz, pra gente pôr um som, pra gente bradar, pra gente se calar, pra gente se aquietar, a gente tem que saber tudo, né? Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira pra fora teu filho. O senhor sabe quem fez essa marmota aí? Foi teu filho, tira ele pra fora. Põe ele aqui fora. Tira pra fora o teu filho para que ele morra. Por que morra? Porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Agora, gente, a resposta desse pai aqui para mim, Joás me ganhou. O Joás me ganhou e eu vou contar um outro código para vocês que eu vou parar aqui. Ele fala o seguinte: porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Ele vai livrar vocês? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus. Se ele é Deus, deixa que ele vai fazer justiça. Por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. O que ele quis dizer, pastora? Não entendi. Ué, por que vocês estão querendo fazer justiça com as próprias mãos? O altar de quem que foi derrubado? De Baal. Se Baal é Deus, ele vai matar. Ele vai pegar o sujeito. Ele que faça justiça. Porque Deus que é Deus é vivo, age. Eu paro aqui para dizer uma coisa muito... E eu vou parar até aqui, ó. 31. Eu estou parando no Juízes 6, 31. Tá indo rápido. Eu paro aqui para dizer uma coisa muito importante para mim e para você. Um outro código para você aprender. Não defenda a sua religião, porque isso dá briga. Isso separa as pessoas. Outro ponto. Nunca desrespeite a igreja de ninguém. Segundo ponto. Não, pastor, eu brigo por Jesus. Não, Jesus não precisa que ninguém brigue por ele. Ele é vivo. Ele se defende. Eu demorei muito para aprender isso. Eu preguei muito, mas não percebi. Entendeu, não? Por causa disso, a maior guerra mundial que acontece hoje é por causa disso. Pode estudar o que eu estou falando, que eu sei o que eu estou falando. Pastor, eu brigo por Jesus. Você não precisa brigar por ele. Pastor, eu morro por Jesus. Você não precisa morrer, não. Ele já morreu por você. Porque senão o sacrifício dele naquela cruz fica inútil. O que nós precisamos é provar pelo nosso verdadeiro testemunho quem nós somos. Não é? Porque quem é de Jesus age como Jesus, pensa como Jesus, fala como Jesus, sente como Jesus. E outra coisa que você precisa aprender, e eu também, eu demorei demais para aprender isso. Perfeito é só Deus. É só Deus. Se você concordar comigo, faz assim com o dedinho. Perfeito é só Deus. Eu sou hashtag imperfeita. Mas dentro desta imperfeita ainda, habita um Deus que é perfeito. Só está querendo dizer o que com isso? Eu não entendi. Que nós somos uma obra em construção. E vou te falar mais ainda para encerrar o assunto. Todo aquele que prega, todo lugar que prega verdadeiramente Jesus Cristo crucificado e ressuscitado é maravilhoso. É maravilhoso. Que só o Senhor é Deus, que só Jesus é a salvação,
que o Espírito Santo existe, que ele está na terra, que ele está dentro da igreja, que ele está conosco, que é ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é maravilhoso. E que Deus quer se manifestar, e vocês verão que o avivamento que vai descer nessa terra, ele vai entrar em todas as igrejas, em todos os lugares, ele vai agir, porque gente sincera e honesta tem em todos os lugares. Deus é extraordinário, gente. Deus vai me salvar, vai te salvar, vai salvar nossa casa, vai salvar nossa família, vai salvar os nossos amigos. Ele quer salvar os nossos inimigos. Ele quer alcançar a todos em nome do Senhor Jesus. Entende, Laércio? Não fique falando de religião. Não fique falando que um é mais santo que o outro, um é melhor que o outro, um é mais hashtag santinho de Jesus, mais perfeitinho. Não. Perfeito é Deus. Perfeito é Deus. E filho de Deus é aquele que ouve a Deus, que guarda tempo para a sua palavra, Loki. Né, pastor Diego, Priscila? É aquele que obedece a Deus. Aquele que quando Deus fala algo, ele é rápido para obedecer. Ele entende, ele é sensível à voz do Senhor Espírito Santo. Então confia nesse Deus. Pastor, mas qual é a forma que eu defendo esse Deus? Vivendo a palavra, testemunhando, trazendo as almas aos pés do Senhor Jesus, acompanhando, discipulando, perdoando, reconhecendo o pecado, porque o que eu não entendo é como o Filho de Deus não assume o seu pecado. Todos nós pecamos. Mas quando alguém, mesmo que peque, porque nós pecamos, mas a gente chegar para o nosso próximo e dizer, olha, eu pequei aqui, o meu pecado tem nome, sobrenome, é isso, me perdoa, acabou. Porque isso é filho de Deus. Isso é caráter de filho de Deus. Quando é que eu sou filho de Deus? Quando eu tenho o caráter dele. Quando a minha personalidade é mudada. Não é dizer mudada, mas ela é renovada, ela é melhorada, ela é curada, ela é liberta, ela é abençoada pela palavra, pelo Espírito Santo. Então eu vou parar aqui para dizer o seguinte: se o irmão está em tal denominação e está feliz lá, deixa ele lá. Se a irmãzinha quer ficar em tal lugar, deixa a irmãzinha lá. Respeita ela. Não brigue por religião. Isso não é de Deus e nunca foi. Não é e nunca foi. Respeitemos. Oremos uns pelos outros. Sejamos abençoados uns pelos outros. Não é dizer que o irmão não come da mesma carne que eu. Não. Respeita ele. Respeita ela. Passa, cumprimenta, abençoa, intercede. Se alguém vier falar mal de alguém, só porque não professa a mesma fé que você, fale, ó, vamos orar por ele. Vamos orar por ela. Não, mas você está sabendo? Não estou sabendo de nada. Não, mas você não quer saber? Não quero saber de nada, meu filho. Eu quero orar por ele, eu quero orar por ela. Eu quero ser canal de bênçãos, de milagres. Entende, gente? Está aí o segredo da gente viver uma vida de milagres. Da gente viver uma vida de milagres. Vocês estão entendendo? Eu vou parar aqui. E amanhã à noite, deixa eu ver se eu posso. Eu vou ter que parar aqui um pouquinho. Mas nós vamos terminar isso aqui, porque aqui tem muito segredo para a minha vida ser de milagres e a sua. Porque já são 17h55, tá, gente? Amanhã, 20 horas, eu vou voltar
Com a graça, com a ajuda de Deus, eu quero voltar. E eu quero terminar aqui e ficar com o 7 para sexta-feira, ver se a gente já encerra. Porque aí depois, aí já vem o som das águas no Segundo Testamento, no Novo Testamento. E aí a gente termina o som das águas em grande estilo. Eu só quero saber uma coisa de vocês. Eu já quis parar com essa campanha, como testemunhei, mas Deus falou assim para mim, olha só o que ele falou para mim. A palavra não é tua, a palavra é minha. Você vai ficar nesse tema até enquanto eu quiser. Deus tem tratado muito comigo. Deus tem tratado comigo no meu caráter, na minha personalidade, na minha vida. Porque aqui não tem hashtag perfeitinha de Jesus, não. Aqui tem alguém que corre desesperadamente para ser segundo o coração de Deus. Eu sempre falo isso para mim. A palavra é primeiramente para mim. Eu quero saber se tem gente aí que a palavra, o som das águas, que essa campanha tem tratado na sua vida. Eu quero saber isso. Deus tem falado com você? Deus tem te ensinado de alguma maneira? Deus tem te exortado? Deus tem trabalhado com você? Se manifesta aí.